Lucas, capítulo 18, dos versos 35 ao 43, o texto está na tela, você pode acompanhar. O texto diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Presta atenção nos detalhes do texto, porque isso aqui é muito importante. Jesus, nas suas peregrinações, está se aproximando de Jericó. Jericó hoje é uma cidade palestina. Jericó, nós temos a oportunidade de todos os anos, quando nós vamos a Israel, nós vamos a Jericó, lá nós podemos observar a árvore de Zaqueu e muitas outras coisas mais. Então Jesus estava chegando nessa cidade, um homem cego sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ele ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. A multidão, as pessoas que passavam por aquele lugar, são indagadas, perguntadas pelo cego o que estava acontecendo, e o povo diz assim: atenção, Jesus de Nazaré está passando. E ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão chamava Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, mas o cego começa a clamar pelo filho de Davi. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas enquanto mais repreendiam, ele gritava e gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus disse: recupere então a visão, porque a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Senhor. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Esse texto bíblico, na verdade, ele narra a história de um homem cego. A Bíblia, alguns teólogos, algumas referências bíblicas chamam do cego de Jericó, outros apenas um homem cego. Mas quando ele ouve dizer que Jesus está passando, ele começa a clamar em alta voz, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão prontamente começou a repreender aquele homem. Fala mais baixo, para de gritar. Mas enquanto mais pediam para ele parar de clamar o nome de Jesus, mais ele clamava. E ele continua clamando e clamando e clamando a misericórdia de Jesus. Jesus ouve a súplica daquele homem, para. O texto bíblico diz que Jesus para tudo que estava fazendo e manda chamar aquele rapaz. E Jesus pergunta para ele: meu filho, o que você quer que eu te faça? Ele olhou para Jesus e respondeu assim prontamente: eu quero enxergar, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus declarou cura sobre a vida dele e ele imediatamente recuperou a sua visão. Aqui indica que esse homem enxergava, o texto diz que e ele voltou a enxergar. Por algum motivo ele não enxergava mais, mas ele é tomado por uma cura e volta a ver novamente. Esse homem, ele experimenta pessoalmente o milagre de Jesus. A cura aconteceu por meio da fé. Jesus diz: a tua fé te curou. O homem acreditou que Jesus podia curá-lo. Ele recupera a visão e sai tomado de gratidão, glorificando ao nome do Senhor. Ele recupera a visão e sai tomado por uma gratidão sobrenatural e começa a clamar ao Senhor. E o texto vai dizer no final que por onde ele passa, contando a história, as pessoas começam também a glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor foi glorificado por meio da vida daquele cego, ex-cego. O Senhor foi glorificado por meio da gratidão daquele homem que, após receber a sua cura, após Deus estender a mão sobre ele, ele sai glorificando o nome do Senhor. Agora, vamos lá, gente, esse texto bíblico aqui traz uma série de lições práticas para as nossas vidas. Eu observei 5 lições e nós precisamos aprender sobre isso. A primeira lição que essa história, ou esse cego, nos ensina de maneira clara e objetiva, é que nós precisamos aprender a aproveitar as nossas oportunidades. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa aproveitar com todas as suas forças cada oportunidade que Deus te dá. Olha só o que diz em Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo, diga ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem está dizendo isso aqui, gente? O apóstolo Paulo. Aqui Paulo está ensinando 3 coisas para facilitar a sua vida. A primeira coisa, Paulo está dizendo: seja intencional. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: seja intencional. O que é ser intencional, pastor Vitor? É não desperdiçar a sua vida e nem o seu tempo com coisas que nada edificam. Isso é ser intencional.
Tem coisas que nós corremos atrás, e a Bíblia diz que tem coisas que é como correr atrás do vento. Tem coisa que não edifica absolutamente nada nas nossas vidas. E Paulo está dizendo aqui, seja intencional na sua maneira de viver. Não viva correndo atrás de coisas que não edificam. Pastor, o que é coisa que não edifica? É tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus. Tudo que não glorifica o nome de Deus não edifica em nada. Vou repetir. Tudo que não gera glória para Deus não edifica em nada. Se nós andamos fazendo coisas que não glorificam o nome de Deus, quer dizer que isso não serve para nada. O apóstolo Paulo está dizendo, seja intencional no seu modo de falar, no seu modo de agir, na sua maneira de se comportar. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Ou seja, tudo precisa glorificar o nome do Senhor. A sua vida é para glorificar o nome do Senhor. O que você tem é para glorificar o nome do Senhor. Tudo que Deus lhe concede é para glorificar o nome do Senhor. Então, Paulo está nos ensinando. Seja intencional. Aproveitar a oportunidade que Deus te dá é, primeiro, aprender a ser intencional, e tudo que você for fazer na sua vida tem que glorificar o nome do Senhor. Seja a tarefa mais básica do dia. As pessoas precisam ver que onde você coloca a tua mão, a glória de Deus se manifesta. A sua maneira de varrer a casa precisa glorificar o Senhor. A sua maneira de dobrar a sua cama precisa glorificar o Senhor. A sua maneira de arrumar a sua geladeira precisa glorificar o Senhor. Todos precisam ver a manifestação da glória do Senhor na sua vida, nos mínimos detalhes. A segunda coisa que esse texto e Paulo nos ensina é que a gente precisa, com todas as nossas forças, buscar sabedoria. Fala para a pessoa que está do seu lado, busque sabedoria. Para buscar sabedoria é o seguinte, gente. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Tem muita gente que anda quebrando a cara porque não busca bons conselhos. Provérbios diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Pastor, qual é o próximo passo? O próximo passo está na sabedoria de quem já passou por aquilo e vai te dar a direção certa. E muitas vezes a gente quer caminhar do nosso jeito e vive da nossa própria maneira e quebra a cara o tempo inteiro, fica dando círculos em deserto porque não teve a humildade de buscar sabedoria em quem pode te dar um conselho de sabedoria. Ou seja, antes de agir, analise se as suas escolhas e decisões estão alinhadas com a vontade de Deus. Isso é buscar sabedoria. Uma pessoa sábia não dá um passo. Salmo 119 diz, a tua palavra, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Se eu declaro que a palavra de Deus é lâmpada para o meu pé, automaticamente eu estou dizendo que eu não dou um passo se não estiver debaixo da palavra, da orientação da palavra de Deus. Então, quando Paulo diz busque sabedoria, ele está dizendo, comece a analisar as suas escolhas, as suas decisões, a sua forma de se comportar e veja se isso está alinhado com a vontade de Deus. Aí, essa sabedoria também consiste em você buscar conselhos de sabedoria, conselhos com pessoas. Pastor, eu tenho uma coisa para resolver, mas eu não consigo tomar essa decisão. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tomo decisão, principalmente as mais importantes, ou aquelas que vão dirigir o futuro da minha família, se eu não buscar um conselho de sabedoria. Eu tenho algumas pessoas que eu confio, e para tudo que eu vou fazer na vida, eu dou uma ligada e falo assim, estou nessa situação, preciso tomar uma decisão. É claro que eu já tenho em mente o que eu vou fazer. Mas eu vou ouvir algumas pessoas para saber se o meu passo, o passo que eu vou dar, está coerente. E aí, o que você acha? Aí, vem a instrução e debaixo daquela instrução eu paro, penso, está alinhado com aquilo que eu pensava. Se não estiver alinhado, eu vou parar para pensar e vou buscar em um outro amigo, em outra pessoa que tenha condição de me dar aquele conselho. Não adianta você buscar conselho sobre o seu casamento com uma pessoa que divorciou e não quer nem mais saber de casamento. Você vai buscar conselho de casamento com a mulher que divorciou e rejeita falar em casamento. Você vai buscar conselho de casamento com o homem que divorciou e está na balada, ficando com uma e com outra. Isso não é conselho, isso aí é te lançar para o buraco. Se você quiser ir para o mesmo caminho, aí você vai buscar a informação com essas pessoas. Agora, se você quer conselho de sabedoria, você vai olhar para aquela pessoa que passou pela luta, que passou pela dificuldade, venceu, porque se ele passou pela luta, pela dificuldade, venceu, isso quer dizer que ele é uma referência no assunto. Então eu vou buscar a referência. Então Paulo está dizendo, seja intencional para aproveitar as oportunidades. Presta atenção, isso aqui é importante, porque a gente fala de oportunidade. Como é que eu aproveito a oportunidade se eu nem sei o caminho para aproveitar as minhas oportunidades? Então a primeira coisa, eu tenho que ser intencional em tudo que eu faço. E tudo que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. Recebi uma oportunidade, se eu abraço essa oportunidade sem glorificar o nome de Deus, a tendência é quebrar a cara no meio do caminho. A segunda coisa, buscar a sabedoria. Então, essa sabedoria aqui, primeiro, é saber se a decisão que eu vou tomar, Deus aprova, se está alinhado com a vontade de Deus, e sempre buscar um conselho com homens de Deus, mulheres de Deus, para me direcionar através da palavra de Deus e não dos seus achismos, porque se eu fosse pelos achismos de crente, presta atenção que eu vou te falar,
Se eu fosse pelos achismos de crente, eu não estaria casado hoje. Achismo. Gente de igreja há muitos anos, não, isso aí não dá mais certo não, separa. Crente, tá? Eu não estou falando pessoas que não têm conhecimento na palavra. Gente com conhecimento na palavra chegou a me dar conselho para me separar, a mesma coisa para a pastora Vanessa, na hora que nós passamos as nossas crises. E eu ali, mesmo ainda sem conhecimento, eu dizia, aonde está isso na Bíblia? Porque eu decidi me mover pela palavra de Deus. No momento mais difícil da minha vida, mesmo sem conhecimento, eu fiz algo com Deus e Deus me respondeu. Eu abaixei a minha cabeça, orei e falei, Deus, qual é a tua vontade? Aí deu Malaquias 3:8. Eu, Senhor, odeio o divórcio. 2:8, alguma coisa assim. Eu, Senhor, odeio o divórcio. Ali eu entendi que a minha vida não seria mais dirigida pela minha vontade, sim pela vontade de Deus. Então, busque conselho de sabedoria, se você quer aproveitar as oportunidades, mas busque conselho de sabedoria em pessoas, diga, sábias. Está pegando a visão aí ou não? Fala para a pessoa que está do lado para você não esquecer. Busque conselho de sabedoria com pessoas sábias. A terceira coisa que esse texto está nos ensinando, que nós precisamos aprender a discernir os tempos. Isso aqui é muito importante. O mundo que a gente vive é marcado pelo mal. O mundo que a gente vive, né? O que rouba, o que sonega, esses são os espertos. Os que andam direitinho, esses são os bobões, são os errados da história. Para o mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo terreno e o mundo celestial andam na contramão dos outros. Então a gente precisa aprender a discernir esse mundo marcado pelo mal, e por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para fazer o bem. O mundo é marcado pelo mal. Sobe um pouquinho, meu tecladista. Isso, vamos lá. O mundo que nós vivemos é marcado pelo... Nós precisamos aproveitar a oportunidade para fazer o bem. Enquanto está todo mundo fazendo mal, nós precisamos literalmente, é Paulo dizendo aqui, andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo fala que é bom, a gente entende que é mal. E a gente vai viver na mão do reino de Deus e na contramão do mundo terreno. Voltando para o cego de Jericó. Esse homem aqui, literalmente, soube aproveitar muito bem a oportunidade que ele teve. Agora, entenda isso aqui em nome de Jesus. Esse texto é cheio de chave para você. Toda oportunidade exige uma ação rápida. Diga, rápido. Rápido, tem que ser rápido. Toda oportunidade exige uma ação rápida, uma resposta rápida, uma atitude rápida. Oportunidade não dá para ficar dormindo no ponto. A oportunidade bateu na tua porta, meu filho, resposta rápida, senão essa oportunidade perde. Não adianta você clamar a vida inteira, o dia que o pastor olhar para mim e me chamar para fazer alguma coisa na igreja, aí o dia que o pastor te dá uma oportunidade, você dormir no ponto, você perdeu a oportunidade. O dia que o meu chefe olhar para mim, meu filho, oportunidade, eu já falei e repito, é que nem um cavalo selado, passa uma ou algumas vezes na vida. Você está vendo um cavalo bonito, vem ali, selado, bonitinho, passa, não tem ninguém montado nele, monta que é seu, meu filho. Monta que é seu, vai. Agora, ação rápida. Toda oportunidade exige uma ação, uma resposta rápida, tem que ser rápido. Fala para a pessoa, tem que ser mais rápido. Não estou te chamando de devagar, não. Só falei que você tem que ser rápido. Amém? Pessoas que aproveitam bem as oportunidades da vida são pessoas atentas, diga atentas, alerta, vigilantes, dispostas e rápidas. São pessoas que não ficam dormindo no ponto. A oportunidade veio, pronto, abraçou, começou a fazer. Toda oportunidade exige uma resposta rápida. Está entendendo isso? Amanhã eu penso nisso. Já foi, filho, perdeu. Porque alguém vai ser mais esperto que você. Agora, a oportunidade, por que tem que ser rápido? Por que tem que ser rápido? Porque a oportunidade, ela passa muito rápido, se você não estiver ligado. Toda oportunidade passa assim, muito rapidinho. Se você não estiver ligado, se você não estiver sensível, ela passa e você nem percebe. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você não estiver ligado, a oportunidade vai passar e você não vai nem perceber. Entende isso aqui, Oportunidade só é bem aproveitada para quem sabe exatamente o que é da vida. A oportunidade veio, você tem que agir rápido. Primeira coisa, para agir rápido, antes de agir rápido, você tem que saber o que você quer da sua vida. O que você quer, meu filho? Teve um outro aleijado no tanque de Betesda, o que você quer? Não tem ninguém que me jogue no tanque. O que você quer, meu filho? Jesus aparece para o cara, olha para ele e fala, o que você quer? Aí ele vai contar a história da carochinha. É que quando eu nasci, em 1922, a minha mãe... Meu filho, pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você quer, crente? Você sabe o que você quer da sua vida? Vai, pergunta, provoca.
Provoque, você sabe o que você quer da sua vida? Fica lá chorando, se lamentando. Parece uma novena diante de Deus. Ao invés de falar logo o que você quer, Deus fala, filho, o que você quer logo? E os dominantes ainda é assim, fala. Vai falar com o pastor Vitor, aí você começa a contar a história, eu falo, Jesus, aonde você quer chegar, meu filho? Fala para a gente resolver seu problema logo. Rápido, você tem que ser mais rápido. Fala para a pessoa que você tem que ser mais rápido. Em nome de Jesus. Então, oportunidade só é aproveitada para quem sabe o que quer da vida. Pessoas inconstantes, pessoas indisciplinadas, procrastinadoras, não aproveitam as oportunidades. Todo inconstante não sabe aproveitar a oportunidade e reclama, nunca tem oportunidade. Deus dá várias oportunidades, mas a indisciplina, a inconstância, o fato de ser um procrastinador ou uma procrastinadora não te deixa aproveitar a oportunidade que a vida te dá a todo momento. A vida vai dando oportunidade e você vai deixando passar. A vida vai dando oportunidade e você vai deixando passar. E só aproveita quem sabe exatamente o que quer. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele respondeu prontamente, eu quero enxergar. Sabe por que ele disse aquilo? Porque ele sabia exatamente o que ele queria. De novo, pergunta para a pessoa, você sabe o que você quer da sua vida? E tem mais, viu? Quando Jesus perguntar o que você quer, você vai ter que abrir mão de coisas importantes. Está entendendo isso? Esse homem, ele tinha direito ao que nós chamamos hoje de Bolsa Família, que para ele era muito importante. Como assim, pastor? Todo deficiente na época tinha direito a uma capa. Aquela capa era o símbolo de que ele era um deficiente físico e que ele tinha o direito de ficar à passagem nos lugares de grande movimento pedindo esmola. Então ele tinha uma licença para recolher as suas esmolas, para pedir as suas esmolas. Ou seja, aquilo lhe dava o direito de pedir esmola. Ele abre mão da capa, lança bem longe a capa e vai, eu quero voltar a enxergar. Ou seja, eu estou abrindo mão daquilo que eu tenho por direito na terra para voltar a enxergar. O mais importante para mim agora, eu sei o que eu quero, melhor do que ter uma capa e ficar dependendo de esmola, é poder enxergar e poder trabalhar e conquistar o meu futuro. Amém ou não amém? Amém. Aquele homem, ele não queria esmola. Aquele homem queria sua dignidade de volta. Ele queria voltar a enxergar, ele queria voltar a ter uma vida digna, não ficar sentado pedindo esmola para ninguém. E deixa eu te falar um negócio. Se você não sabe o que você quer, não adianta ficar pedindo para Deus uma oportunidade. Ah, Deus, me dá uma oportunidade. O que você quer? Tiago 4,3 diz, pede e não recebe, porque não sabe pedir. O que é esse não sabe pedir? Gente, em nome de Jesus, entenda isso. Antes de pedir, examine as suas intenções. Tem coisa que você pede para Deus que Deus não vai te dar. Fala isso para o irmão que está do seu lado, fala. Tem coisa que você pede para Deus que Deus não vai te dar, não vai te dar. Por que Ele não vai te dar? Porque tem coisa que não tem propósito nenhum. Deus, eu queria tanto ter um carrão tal. E o cara é solteiro. Deus vai dar aquele carro. Você acha que Ele vai querer construir uma família debaixo de um propósito espiritual? Vai nada, Ele vai casar com um carro. Então Deus não dá, se contenta com o que você tem. Deus é bonzinho, Deus não fala assim não, eu que falo. Fala assim. Aí o irmão quer uns negócios, fica pedindo para Deus uns negócios que não, Deus não vai dar, irmão. Deus só vai te dar algo, entende isso aqui? Deus não dá nada para ninguém que não esteja debaixo da motivação correta. A motivação correta, sabe qual é? É o teu propósito de vida aqui na terra, é tudo ligado ao reino. Se for ligado ao reino, pode pedir que Deus te dá. Agora, se a motivação for inflamar o seu ego, encher o seu coração, trazer a glória de Deus para a tua vida, Deus não dá. Aquele homem sabia o que queria. Ele pede algo para Deus que estava alinhado com o propósito. Ele pede, recebe e glorifica. É grato e sai glorificando o nome do Senhor. A partir daquele momento, Deus cura e ativa um missionário, um evangelista. Então Deus ele só vai fazer algo que estiver ligado ao propósito do reino dos céus na sua vida. A primeira lição de hoje é que você precisa aprender a aproveitar as suas oportunidades em nome de Jesus. Fica ligado, amém ou não amém? Vira para o crente aí e fala, fica ligado. Participa do culto, prega com o pastor Vitor. Isso aí. Prega junto comigo. Amém ou não? Amém. Aí quando aquele cego ouviu falar que Jesus estava passando ali, ele começou a fazer o que, gente? Diga, gritar. Gritar. Isso. E não só gritou, mas como foi intenso no gritar. Segunda lição. Fala para a pessoa que está do seu lado. A sua intensidade chama a atenção de Deus. Primeira coisa, você precisa aproveitar a oportunidade. Você precisa ser intenso, meu filho.
Tem gente que até para falar parece que está dormindo. Meu Deus, olha aí. É assim, tem gente para falar, é uma luta. Intenso, meu filho, seja mais intenso. Vai dar um glória a Deus? Que seja um glória a Deus. Aê, isso aí. Acorda os irmãos que estão dormindo, pastor Fernando. É isso aí. Intensidade. Vira para a pessoa do lado. Você tem que ser intenso, meu filho. Isso. Glória a Deus. Foi a intensidade desse rapaz que chamou a atenção de Deus. Soube aproveitar a oportunidade dele. A intensidade dele chamou a atenção. Ele viu a oportunidade passando, ele falou, o quê? Jesus está passando aqui, vou agarrar ele, ele não vai escapar de mim não. Aí ele começa a gritar, e o povo fala o quê? Cala a boca. E ele fala, cala a boca o quê, rapaz? É Jesus que está passando aqui. Você não está enxergando não? Você quer ficar aí parecendo que você está no funeral? Fica você. Eu estou avivado. Amém ou não? Amém. O que é intensidade? Intensidade tem a ver com dedicação, empenho, força. Diga força. Aquele que coloca força para fazer as coisas. Coloca força. Que não é fraco e nem apático. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado a... Mateus 11:12, o próprio Jesus diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Sabe o que o texto está dizendo? Intensidade. Você precisa botar intensidade para se apoderar do reino de Deus. Resumindo aqui, o reino de Deus não é uma promessa para os fracos. O reino de Deus não é uma promessa para os fracos. Gente fraca de espírito não acessa o reino de Deus. Então você precisa botar intensidade na sua oração. Vai orar a Deus? Ora com vontade, abre a boca para orar em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Vai ler a Bíblia? Leia a Bíblia, bota força para ler a Bíblia. Preguiçoso, lê um negocinho e acha que já leu demais. Põe força. Começa a adorar a Deus e fica lá, que Ele cresça. Você acha que Deus está ligando para essa sua adoração fajuta? Tem um irmão no meio ou outro que está ali, entregando com intensidade. Aí Deus, opa, pera, deixa eu ver o que está acontecendo ali, porque aquele irmão está chamando a atenção. Só tinha um gritando, a multidão acompanhava, esperando para ver as migalhas que ia caindo da mesa. Mas aquele que adora com intensidade, acessa um milagre. Quer aprender a adorar com intensidade? Vai ver a história do rei Davi na Bíblia. A Bíblia diz que quando ele traz a Arca da Aliança de volta, ele arranca as suas vestes reais, fica só com a parte de baixo da roupa e fica dançando e tocando para Jesus. Nós aprendemos uma adoração intensa com Davi. Um homem que quando se consagrava era de maneira intensa, a oração era intensa, tudo na vida de Davi foi intenso. Um grande homem de Deus. Você tem que botar mais intensidade na sua vida com Deus. Vira para o irmão que está do seu lado, é você que vai pregar para ele hoje. Bota a mesma força que você coloca para fazer o que você gosta no dia a dia, na tua vida com Deus. A mesma força. Isso. Está entendendo isso ou não? A mesma força para assistir aquelas bando de série que não presta para nada, para gritar aquele seu time ruim. Bando de louco é a gente. Que bando de louco o quê? Bando de louco é o povo de Deus, amém ou não? Amém. É isso aí. Bota intensidade. Para ficar fazendo fofoca dos outros, você põe intensidade. Põe intensidade para falar de Deus. Amém ou não? Amém. Você tem que botar intensidade no seu relacionamento com Deus. Intensidade é colocar energia nas coisas. Vai servir a Deus, aí vem, parece que está morrendo. Ai, Jesus. Eu vejo uns voluntários que eu falo assim, esse irmão está fazendo o que aqui? Vamos, meu filho, põe intensidade nas coisas. Pensou vir pregar aqui, irmãos, abra a sua Bíblia, no livro. Sangue de Jesus tem mais poder. Então ele se pôs a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante dele repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia. Gente, o ceguinho brabo esse aqui, viu? Fica quieto. Que fica quieto o quê, rapaz? É o filho de Davi, você não está prestando atenção nisso não? Sabe o que acontece aqui? Ele viu uma oportunidade e colocou toda a sua intensidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, diante de uma oportunidade, coloque toda a sua intensidade. Surgiu uma oportunidade, irmão, vai servir a Deus. O pastor Vitor,
não nasceu depois que ele aprendeu a teologia. Não. O pastor Vitor nasceu quando ele era obreiro, carregando cadeira na igreja, mas carregando cadeira com força e intensidade. Hoje é muito fácil, né? A gente olha para trás e eu vejo literalmente onde foi que nasceu um grande propósito, onde nasceu um grande ministério. Não nasceu do altar, porque o altar foi uma coroa de Deus, foi a cerejinha do bolo. O ministério do pastor Vitor e da pastora Vanessa nasceu quando nós éramos obreiros na diaconia de uma igreja lá em Alphaville. Quando nós íamos arrumar a igreja para as pessoas sentarem, passar um paninho com álcool, organizar as cadeiras, abrir e fechar a porta. Mas tudo que a gente fazia com intensidade. Não era um abrir e fechar a porta olhando para a cara do povo assim. Era uma alegria, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tenha um bom culto. Uma alegria, gente. A primeira vez que eu servi foi uma alegria. Mas uma alegria tão grande de servir a Deus, abrindo a porta para as pessoas entrando, e olhar para a Vanessa, na hora que parava um pouquinho o fluxo, a gente olhava e sorria um para o outro, assim, tão feliz que estava abrindo a porta para o povo entrar na igreja. E não era a porta principal do templo, não, era a porta do estacionamento que entrava no saguão da igreja. Mas com alegria, com força, com intensidade. Bota intensidade na sua vida com Deus, amém ou não? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, mais intensidade na sua vida com Deus. Diz assim, servir a Deus é uma grande oportunidade. Serve a Deus com toda a sua força em nome de Jesus. Tem que colocar intensidade na sua vida tem que ter mais energia, diga energia. Energia, gente. Força para viver, fala, força para viver. Força para agarrar as oportunidades em nome de Jesus. Acorda cedo, vou te dar aqui umas dicas. Acorda cedo, toma um bom café, dá uma caminhada, dá uma corrida, né? Dá uma ativada aí no físico, toma um bom banho, assiste a Evolução Diária comigo logo cedo, aí depois você sai para trabalhar cheio de energia. E não fica dormindo no meio da tarde, não. Se tiver muito sonolento, procura um médico, pede um energético bom, um negócio bom, e vamos. Dormir, vai dormir de noite. Amém ou não? Amém. Bota energia na tua vida, crente, em nome de Jesus. Diga assim, a intensidade revela o tamanho da minha vontade. Eu sei o quanto uma pessoa tem vontade de crescer pela intensidade que ela coloca no ministério. Muita gente me procura, e todo dia. São textos e mais textos, e agora as pessoas estão fazendo assim, pastor, eu sei que o senhor não gosta de texto, mas eu leio de todo mundo com muito carinho, com muito amor. E eu entendo que tem gente que não gosta de se expressar por áudio. E está tudo bem, manda texto, só não deixa de mandar, amém ou amém? Amém ou não amém? E aí as pessoas mandam bastante mensagem, pastor, eu quero muito caminhar ao seu lado, quero aprender, e tal, e não sei o quê, e tal. Está cheio de vontade? Mostra isso para mim aqui, colocando força e intensidade. É melhor quem mandar mensagem falando que quer caminhar ao meu lado, vem caminhar aqui, deixa eu te ver aqui. Pronto, sábado de manhã na limpeza, aí, tá vendo? É assim que funciona. Bota intensidade, força. Não adianta ficar, pastor, eu quero. Quer o quê, irmão? Quer vir aqui pregar comigo, é isso? Coloca força, intensidade. Começa pelo começo. Quem nasce grande é filho de baleia só. Que já nasce gigante. Tirando isso, é tudo piquititico. Então vamos, começa pequeno em nome de Jesus, mas começa com força, com intensidade, com alegria, com paixão. Diga assim, oportunidade, intensidade. Está vendo? Esse cego aqui já nos deu 2 lições. Tem mais. A terceira, perseverança. Diga perseverança. O que é a perseverança, pastor? É a capacidade de persistir e não desistir. Independente das dificuldades, provações ou desafios. Uma pessoa perseverante não desiste mediante um primeiro desafio, um primeiro problema, uma primeira dificuldade. Só os fracos que desistem no primeiro. Primeira dificuldade, parei, a vida acabou, vou morrer. Leva logo, Deus. Vamos, gente, em nome de Jesus, né? Reage. Uma vida pela frente. Um monte de gente aí na UTI morrendo, aí pedindo a Deus a oportunidade de viver mais um dia. Você cheio de vigor e saúde pedindo para morrer, morre logo, então. Sou sincero mesmo. Uai, cheio de energia, de saúde, de vigor, tem força para trabalhar. E fica inventando assunto, inventando história? Vamos lá, vamos curar essa depressão aí, com intensidade e força, agarra as oportunidades, sai, vai fazer alguma coisa, a oportunidade aparece. Se você se movimentar, a vida, Deus nos ensina que a vida é um constante movimento. Ele cria o mundo em movimento, tudo estava em movimento, o Espírito Santo se movimentava, tudo se movimenta. Você fica parado esperando cair do céu? Se movimenta, meu filho, minha filha, em nome de Jesus.
Olha só, todo mundo dizia para ele, fica quieto. A multidão dizia, fica quieto. Agora, aprende uma coisa aqui e leva para a sua vida em nome de Jesus. Antes de você conquistar algo de valor, você precisa vencer a resistência. Tudo que é bom, tudo que tem valor, oferece resistência. Está entendendo isso ou não? Aquilo que você alcança fácil não vale a pena. Fala para a pessoa que está do seu lado, aquilo que vem fácil não vale a pena. Posso engrossar um pouquinho o caldo? Mulher fácil não presta, não vale a pena. Quer mais? Homem fácil não vale a pena. Dinheiro fácil não vale a pena. Uma mulher que se dá valor, uma mulher de valor, não beija no primeiro encontro, não vai para a cama no primeiro encontro, presta atenção em nome de Jesus. Mulher de valor é difícil. Mulher de valor é? Mas se é difícil é porque tem valor. Agora, não é bancar o difícil, porque ficar se bancando difícil é fácil. Né? Eu vou me fazer de difícil para conquistar o irmão. Deus sabe se você é fácil ou é difícil. Não é sobre bancar o difícil, é sobre ter valor. Vira para o crente que está do seu lado e diz assim, se valoriza, crente. Pronto, falei. Eita, glória de Deus. Se valoriza, meu filho, se valoriza, minha filha. Ok? Se você tem valor, se você é uma pessoa de valor, você não vai sair que não é uma mala velha se abrindo para qualquer um, não. Amém ou não? Amém. Gente, olha só, pessoas de valor sabem bem o que elas querem da vida. Pessoas de valor sabem aproveitar bem a oportunidade da vida. Pessoas de valor são intencionais em tudo que se dispõe a fazer. Gente que tem valor, que agrega valor, sabe literalmente o que quer, aproveita as oportunidades. Gente de valor são intensas, põem força em tudo, não faz nada pela metade. Você precisa aprender a se valorizar em nome de Jesus. Fala de novo para o crente do seu lado, se valorize em nome de Jesus. Gente, tudo que vem fácil é enrosco, coloca isso na sua cabeça. Chegou fácil é enrosco, cai fora. Foi fácil demais, é enrosco. Sabe por quê? Porque tudo que entra fácil se torna difícil para sair. Entra fácil, é difícil depois para você arrancar da sua vida. Pega um namoro que foi fácil demais. Se não for de Deus, meu filho, vai ser um enrosco para sair da sua vida. Tudo que te custa, tem valor e gera recompensa no final. Tudo o que te custa. Ou seja, antes da gente conquistar alguma coisa, tem que vencer a resistência. A multidão estava resistindo o cego, falando para ele, para de gritar, para de gritar, para de gritar. Isso significa que ele encontrou resistência, mas ele resistiu à resistência, venceu a resistência e chegou perto de Jesus. Esse cego aqui de Jericó precisou vencer a multidão resistindo, mandando ele calar a boca. Cala a boca, para de adorar. Você não está vendo, isso não vai te levar a nada. Para. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Você nunca acessa o próximo nível da sua vida se você não vencer o ponto de resistência. Eu tenho uma ministração minha no YouTube bem antiga, ponto de resistência. Tem uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Tudo na vida, para cada passo que você vai dar, algo vai resistir, o mundo espiritual vai resistir. Você tem que vencer aquele ponto de resistência para ir para o próximo nível. Então, qualquer coisa que você queira conquistar, que for coisa de Deus e de valor, se prepara que primeiro vai ter a multidão gerando resistência. Primeiro vai ter uma resistência tentando te parar. Agora que está crente, começou a ir para a igreja, vai vir luta, vai vir dificuldade, você vai olhar e vai falar assim, é resistência e eu vou vencer em nome de Jesus. Se você quiser vencer na vida, você vai ter que aprender a vencer as resistências que se colocam diante de ti no dia a dia, a dificuldade. Como eu sempre digo, a nossa fé é confrontada pela nossa realidade. A nossa promessa é confrontada pela nossa realidade. Você está aqui na igreja, está ouvindo um monte de coisa, e você fala, não, agora eu vou. Agora o quê? Vou aproveitar as oportunidades, vou ser intenso, vou colocar força, vou ser perseverante. A hora que você sair daqui, você vai encontrar resistência. Amanhã você vai encontrar resistência. E tudo isso é natural, ou melhor, é reflexo do sobrenatural na sua vida. Porque toda vez que você se posiciona para andar para frente, Satanás ele também vai se posicionar para gerar uma resistência na sua vida. E o que você tem que fazer? Você tem que vencer essa resistência. Vencer essa dificuldade, vencer essa luta. É só encarando, entendendo que o que Deus tem para a tua vida é muito maior e você não vai deixar nenhuma resistência te parar em nome de Jesus. Amém ou não?
uma dica, um conselho de vida para você. Ensina os seus filhos a serem perseverantes na fé. Ensina os seus filhos que os melhores lugares da vida têm resistência. Os melhores lugares, quer um exemplo? A melhor cadeira da empresa. É a cadeira do quê? De diretor, de executivo? Essa cadeira não é para qualquer um. Você está entendendo isso ou não? A melhor cadeira da empresa é só para os melhores. Não é qualquer pessoa que senta na melhor cadeira. Gente, os melhores são aqueles que sabem, primeiro, aproveitar as oportunidades. Aqueles que são intensos, que tudo que faz coloca força. Eu não sei qual área que você trabalha, mas para você um dia se tornar o melhor, você tem que colocar força, muita força. Aproveita a oportunidade, uma porta foi aberta. Abriu a porta dos meus sonhos, abriu a porta, agora o que você faz? Aproveita essa oportunidade colocando força. O que é colocar força? Vida profissional, estudar, se dedicar, gastar tempo com aquilo que você está fazendo. A psicologia diz, estudos científicos dizem que uma pessoa se tornar um dia especialista numa área, ele precisa trabalhar 7 anos nessa área e estudar pelo menos 1 hora por dia. Você acha que você é bom em alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Você já está há 7 anos fazendo a mesma coisa? Ah, eu faço a mesma coisa. Talvez você aprendeu a ser um robozinho, porque se você não estudou, não desenvolveu a sua sabedoria, o seu intelecto naquela área, você ainda não é um especialista. Você está entendendo como você tem que colocar força em tudo na vida, se você quiser ter uma posição de destaque? Então já começa a ensinar o seu filho desde cedo. Eu pego no pé das minhas filhas o tempo inteiro. Meninas, vamos, coloca força. O que vocês querem ser? Vamos lá, põe força, estuda, pega no pé, entrega o livro na mão, quero o relatório, quero o resumo, tem um mês para me entregar, tem que ser assim. Sabe por quê? Porque a vida lá fora não é brincadeira, não. A vida lá fora não é... Dentro de casa tem que ser o seu campo de treinamento, para o que seus filhos vão enfrentar lá fora. O que você está gerando? Vencedores ou medíocres? Se for medíocre, deixa como está. Se for medíocre, deixa sem regra, não precisa ter regra. Acorda a hora que quer, filhinho lindo. Acorda a hora que quer o quê? Tá hora, ó, tá bom, vamos. Pai, estou de férias. Tá hora, tá bom, chega, já deu, bora caçar o que fazer. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais o papai passando a mão na cabeça e nem a mamãe cuidando. Vai chegar uma hora que vai ter que aprender a andar com a sua própria perna. Eu não entendia. Meu pai, ele acordava, meu pai tinha um jargão que ele falava assim. Eu ficava irritado. Por quê? Eu era molecão, jovem, sonhador, não tinha instrução, não sabia que caminho seguir. E às vezes eu ficava ali choraminguando as minhas pitangas com a minha mãe. Mãe, eu não tenho muita sorte, nenhuma porta abre para mim. Mas, em vez de procurar um serviço, ficava chorando em casa. Aí meu pai só ouvia, pegava. Aí, no outro dia, ele dava 7 horas da manhã, ele começava. A vida é dura mesmo, para quem é mole, para quem fica dormindo até 7 e pouca da manhã. E eu ficava ouvindo aquilo. É assim, meus irmãos ali com a cabeça assim. Ó, E eu ainda peguei a parte melhor da coisa. E o negócio deles foi pior ainda. A vida é dura, né, meu filho? Para quem é mole, né? A vida é dura, para esses molenga que não quer nada da vida. Está tudo na Bíblia, ele nem sabia o que ele estava falando, mas está na Bíblia. Ele está falando, quer vencer na vida? Bota intensidade, bota força, meu filho, faz a coisa acontecer. Acorda mais cedo, vai procurar, não tem o que fazer, estou desempregado, vai ler um livro, ok? Vai mandar mensagem para as empresas, ué, você tem que tentar, ué. O que você vai fazer? Você quer arrumar emprego, vai cair do céu na tua cabeça? Eu não sei como é que é hoje que procura emprego, mas na minha época tinha a Cato, você já ouviu falar da Cato? Era uma agência, né? Você ia lá, cadastrava seu currículo. Aí sabe o que eu fazia para arrumar emprego? Eu ia para uma lan house, porque eu não tinha computador em casa. E da lan house eu ficava vendo as vagas e me oferecendo. Aí surgiu uma entrevista. Aí eu corria em casa, trocava de roupa e ia para a entrevista. Agora, não se movimenta não. Fica dormindo até mais tarde para você ver. Vai acontecer tudo certinho na sua vida, viu? Depois vai chegar ao final do mês, vai reclamar que não tem dinheiro para pagar a conta, que as coisas não vão. Então, já ensina seu filho no caminho certo. Já mostra para ele que as melhores cadeiras são as mais difíceis de ocupar porque tem resistência. Sabe qual é a resistência? Os melhores estão em busca daquela cadeira também. Os melhores vão estar em busca daquela cadeira. E os melhores são aqueles que sabem aproveitar a oportunidade. Pega uma oportunidade, no primeiro momento não é salário não, no primeiro momento é experiência. No primeiro momento não é salário. Às vezes eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, eu falei, como eu queria ter um pastor Vitor na minha vida, eu trabalharia até de graça para ele, para poder ter a experiência. Se tivesse um salário, então, a recompensa seria completa. Aí você vai lá, aguenta a pressão, faz o que tem que ser feito, coloca força, seja intenso, daqui a pouco você está ocupando uma cadeira de honra. Está entendendo isso em nome de Jesus?
Lugar de honra não é para qualquer um. Fala para a pessoa que está do seu lado, lugar de honra não é para qualquer pessoa. Lugar de honra é só para os melhores. Pastor, nem no seu aniversário você dá uma, né? Não. Lugar de honra não é para qualquer um, viu? Não é qualquer pessoa que vai sentar à mesa de honra. Não é qualquer pessoa que Deus vai entregar honra assim. A honra não vem de mão beijada. Fala para a pessoa que está do seu lado, honra não vem de mão beijada. Tem um preço a se pagar. E é caro. É sacrificial. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Provérbios diz que uma pessoa excelente no que faz é colocada em posição de honra. Olha só, o primeiro passo para você ser colocado numa posição de honra é ser excelente. Sabe o que é excelente? Excelente significa pleno. Pleno significa completo, dotado de sabedoria e inteligência, constante, disciplinado e intenso. Está entendendo isso? Vou repetir isso aqui para você. Fui rápido. Excelente significa pleno. Pleno aponta para plenitude, completude. Uma pessoa plena quer dizer que ela é dotada de sabedoria, tem inteligência, é constante, ou seja, todos os dias faz o seu 1% até chegar onde quer chegar, é extremamente disciplinada, não desiste por qualquer coisa e bota força, é intenso, tudo que faz bota força. Posso continuar em nome de Jesus? Então diga assim, oportunidade, intensidade e perseverança. Além de tudo, perseverança também é uma das faces da fé. Uma pessoa de fé, uma pessoa perseverante. Agora, além de tudo isso, o cego também se revela um cara inconformado. Além de abraçar a oportunidade, além de ser intenso e além de ser perseverante, ele também se revela um cara inconformado. Entenda bem, inconformado, não revoltado. Porque tem gente que confunde inconformismo com revolta. Revoltado é aquela pessoa que vive azeda, amarga. Aquela pessoa chata, que ninguém aguenta ficar do lado. Agora, o inconformado é aquele que aprendeu a ser contente com o que Deus já deu, mas busca mais todos os dias. O inconformado é aquele cara que olha para a vida dele e fala assim, poxa, aqui ninguém rompeu, mas eu vou romper nessa hora. Eu mesmo sou um cara muito inconformado, muito, muito. Eu nunca me conformei com um monte de coisa na minha vida. Um monte de coisa. E rompi em tudo que eu entendi que não era bom. Eu sempre fui muito inconformado com muita coisa. Quer exemplos? Pobreza, rompi. Por que a gente tem que nascer pobre e ser pobre a vida inteira? Por que a gente não pode acessar algo melhor da parte de Deus? O que eu preciso fazer para romper nessa área? Tem que estudar? Vamos estudar, vamos pagar o preço. Eu me sacrifiquei, abri mão de muitas coisas, como por exemplo, fui estudar numa época, porque também não dei ouvidos ao que minha mãe me ensinava, queria ser o dono do meu próprio nariz, fui estudar numa época que eu já estava casado, que já tinha as minhas filhas, eu perdi a infância das meninas. Mas eu falei para mim mesmo, para minha esposa, eu falei, eu vou seguir o plano, eu vou estudar, eu vou terminar uma graduação, vou ingressar numa pós, vou ingressar. Criei todo um planejamento de carreira e fui até o final, tanto na minha vocação, quanto no meu ministério. Então eu sou formado e pós-graduado em marketing, sou formado e pós-graduado em teologia, pós-graduado em neurociência comportamental, e não paro um minuto, porque eu entendi que eu precisava estudar e me desenvolver. Se eu quero um dia me destacar, eu preciso trabalhar bastante, preciso criar um plano, e eu vou me libertar, eu vou romper com isso em nome de Jesus. Divórcio, rompi. O divórcio bateu na minha porta 2 vezes. Eu falei, não vou me conformar com isso, quebrei. Eu quebrei todos os ciclos hereditários. Eu rompi, preste bem atenção, todas as barreiras, vícios. Nunca tive vício. Mas vim de uma família onde meu pai bebeu, onde meu pai teve muito problema com mulher, adultério. E eu falei, isso eu não quero para a minha vida. Eu fui um inconformado com aquela situação. Eu falei, não, isso eu não quero, não vou viver isso. A gente escolhe o que a gente quer viver. Fala para a pessoa que está do seu lado, é você que escolhe o que você quer viver. Não vem com desculpa, não, é porque meu pai... É você que é o dono do seu nariz, meu filho. Você é o dono do seu nariz, não vem com conversa fiada, não. Você vive literalmente o que você quer viver. Se você quer continuar vivendo uma vida medíocre, é problema seu. Mas chegou aqui na Eva, eu vou te impulsionar, eu vou te provocar, eu vou mexer com você, para você romper nessa vida, em nome de Jesus. Porque é só o que eu sei ensinar. É a palavra de Deus e aquilo que eu vivi. Eu fui inconformado com muita coisa. Eu carregava uma bagagem... uma bagagem hereditária na minha essência, de vários vícios. E eu decidi que eu não seria viciado em nada.
Só em Jesus, esse pode. Jesus, você pode passar o dia com ele, não tem problema nenhum. Então nada me controla, não. Nenhum tipo de situação do natural me controla. Quando eu falo, não quero isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ponto final. Porque eu sou literalmente uma pessoa inconformada, como esse cego aqui. O cego era inconformado. No íntimo dele, ele dizia, eu não vou ficar nessa condição de cego para sempre. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou abraçar, eu vou ser intenso, vou colocar força, eu vou perseverar, ninguém vai roubar de mim a minha bênção. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O casamento parece que está azedando. O que você quer? Ou você acaba de azedar ele, ou você fala, eu não vou me conformar, não tem divórcio aqui nessa casa não. Vamos resolver isso, de um jeito ou de outro. Não sei como resolver, busca um conselho de sabedoria, tem hora que você tem que dar uma sacudida nas coisas, mas você não pode se conformar com uma coisa ruim não, viu? Em nome de Jesus, amém? Não pode se conformar com uma vida mais ou menos medíocre, não. Vamos para frente dentro da sua possibilidade. É 1% a cada dia. O que eu posso fazer para melhorar? Você vai se adaptando ao novo ciclo da sua vida, mas não vai aceitando a desgraça, achando que está tudo bem. Ah, mas se eu reclamo muito, daqui a pouco... Não, meu filho, se movimenta em nome de Jesus. Não seja revoltado. Revoltado reclama de tudo e não faz nada para mudar. Já o inconformado é grato, mas anda para frente. Busca sempre viver a sua melhor versão. O cego botou força. Ah, se eu tiver uma única oportunidade, eu agarro com todas as minhas forças, vou ser intenso, quero ver se eu não vou conquistar. Aproveita as suas oportunidades, coloca força na sua vida, seja intenso, persevera. Não se conforme com a tragédia, não se conforme ficar vivendo uma vida ruim o tempo todo, não. Tem que melhorar esse trem aí, em nome de Jesus. Agora vamos começar a ministração. Amém ou não? Amém. Versos 37 e 38. Olha a chave dessa ministração, aqui muda tudo. Nós aprendemos aqui com o cego que a gente precisa perseverar, que a gente precisa colocar força, ser intenso, que a gente precisa agarrar a oportunidade. A gente aprendeu várias lições, mas essa aqui foi a que mudou a vida dele. O verso 37 diz, disseram, Jesus de Nazaré está passando. A multidão dizia, Jesus de Nazaré. O cego disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, para a multidão, Jesus era o Jesus de Nazaré. Para o cego, era o filho de Davi. Me explica isso, pastor. Vamos lá, vou te explicar. Para a multidão, Jesus de Nazaré representava um homem comum. Um homem originário de uma cidade chamada Nazaré. Eles não tinham a compreensão da identidade divina, espiritual de Jesus. Para a multidão, Jesus era um homem diferente. Sim, um profeta, um mestre. Apenas isso. O título, Jesus de Nazaré, limita Jesus a uma visão natural. O Jesus de Nazaré não poderia operar milagres. Porque o Jesus de Nazaré era uma percepção humana. Um mestre, um bom professor, um homem. Quando a multidão diz, lá vem o Jesus de Nazaré, e ele clama, o filho de Davi. Sabe por quê, gente? O povo, a multidão, enxerga no físico, mas não enxerga no espírito. A multidão consegue enxergar só o que vê, mas eu canso de dizer que a vida não é apenas o que você pode tocar, o que você pode encher. A multidão enxerga só o que vê pelos olhos naturais, mas o cego, que não enxergava no físico, esse tinha uma fé inabalável em Jesus, e ele enxergava coisa que o povo não enxergava. Enquanto todos viam Jesus, um homem da terra, ele via o Filho de Deus passando. A oportunidade que ele tinha de abraçar o Filho de Deus era aquela, não tinha outra. Por isso que aquele homem fica desesperado, começa a gritar, o Filho de Davi está passando. Olha o tamanho dessa lição, o povo chamando de Jesus de Nazaré. Esse homem está fazendo uns negócios diferentes, mas é um homem. Ele fala, vocês não estão entendendo nada. Se vocês soubessem quem é esse que está passando aqui. Você está entendendo a percepção? Muitos de nós temos a percepção, estou indo lá na igreja, assistir uma palavra, cantar um louvor. Se você soubesse quem está aqui todo domingo te esperando, você ia abraçar a oportunidade de estar na presença de Deus, ia colocar toda a sua força para adorar e glorificar o nome de Deus. Era o Filho de Deus encarnado, Deus na terra, e o povo chamando de um homem, achando que era um simples homem. Filho de Davi significa o Messias prometido,
aquele que viria da linhagem de Davi, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Aquele cego sabia com quem ele estava falando, aquele cego sabia o nome qual ele estava clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Jesus, no meio de uma multidão, para e fala, pera, aquele homem está gritando. Quem está gritando? Aí eu fico imaginando os discípulos. Mestre, tem uma multidão falando aqui. Não, tem um diferente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Pagou o preço para tocar na orla do manto de Jesus? Ali são pessoas que passam do nível do natural e reconhecem o nível de Deus, divino, espiritual. E ela fala, eu preciso tocar nele. Aí o outro fala, eu preciso gritar a ponto dele me ouvir. Ou seja, eu preciso chamar a atenção dele de alguma maneira. Ele está na casa, tem uma multidão, cantando canções que afagam o ego, que entra na alma, que alegra o coração. Mas quando vai ser a hora que nós vamos cantar e exaltar o nome do Senhor? Eu quero as tuas bênçãos, me dá mais da tua bênção, Deus faz por mim, eu sou lindo como um espelho. É isso que o povo quer cantar. E o que nós devemos é glorificar o nome do Senhor. É tudo por Ele, é para Ele, é Ele que tem que crescer. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus, apenas isso. O que a gente espera, uma palavra que afaga a nossa alma e o nosso coração, não está na moda. Esses dias eu ouvi assim, você está cheio de Deus, mas o que você prega não dá ibope. Eu falei, ibope para quem? Para o mundo? Eu quero pregar o nome de Jesus. Se o nome de Jesus não dá ibope, meu filho, então não é minha vida que vai dar ibope. Você acha que eu estou lá preocupado se o que eu prego está dando ibope para alguém? Eu só estou preocupado em fazer a vontade dEle que me chamou para fazer a obra dEle. Essa é a minha preocupação, fazer a vontade do Pai que está no céu, é só isso. Pregar bonitinho, falar para afagar o coração do povo, para ficar aqui, ai, uhul, meu lindo, minha linda. Não, meu filho, deixa Jesus entrar no seu coração, transformar a sua vida, sacudir suas estruturas. Deixa Jesus te ensinar qual é a percepção certa que você tem que ter de uma vida espiritual. Sabe o que esse homem nos ensina? 2 percepções da mesma pessoa. Para a multidão, um homem. Uma percepção humana de Jesus. Um homem qualquer, um pouco mais sábio, mas um homem. Reduziu Jesus, o Deus, à concepção de um homem qualquer. Um homem inteligente, um profeta, um mestre, mas um homem. Já a percepção do cego era o Filho de Deus. E eu preciso te falar, isso é a sua percepção sobre quem é Jesus que faz toda a diferença na sua vida. Talvez sua vida ainda não deslanchou, não andou para frente, porque você está enxergando Jesus como a multidão enxergava. A hora que você colocar Jesus na prateleira de cima, entender que tudo vem dele, a sua vida veio dele, você depende dele, sua salvação veio dele, aí ele começa a operar milagre na sua vida. E é isso, por isso que enquanto uns vivem milagres, outros são espectadores de milagres. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é a sua percepção de Jesus? Pergunta assim, qual Jesus é o seu? O homem de Nazaré? Ou o Messias prometido? O filho de Davi? O Salvador da sua alma? Qual é o seu Jesus? Qual é o seu Jesus? Para a multidão era só o de Nazaré. Para o cego, o Filho de Deus. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem Jesus, você não teria nem nascido. Lucas 4,18. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Filho de Deus. João 1,29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você só está limpo porque Ele desceu à terra para te limpar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só está limpinho, bonitinho aí, do jeito que você está, porque Ele desceu à terra e veio te limpar. Filipenses 4, 2, 9 diz, o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. O nome de Jesus, digo, o nome de Jesus está acima de qualquer
outro nome. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: a maneira como você enxerga Jesus muda completamente a sua vida. A frase que mudou a vida do cego foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando você passar a enxergar Jesus no nível do Espírito, você vai acessar a dimensão do Espírito. Quando você começar a acessar, enxergar Jesus na dimensão do Espírito, no nível do Espírito, você vai começar a viver coisas do Espírito. Quando esse cego aqui acessa a dimensão do Espírito, ele conhece o favor de Deus. Quando você começa a enxergar Jesus como Filho de Deus, ele derrama o favor do céu sobre a sua vida. A atitude daquele homem foi fundamental para que ele pudesse viver o seu milagre. Viver, diga viver. Agora, foi a forma como ele enxergava Jesus que mudou completamente a sua vida. A atitude dele fez ele viver um milagre, mas a forma como ele enxergava Jesus mudou completamente a vida dele. E hoje nós estamos aqui, na verdade, ou melhor, só estamos aqui para declarar o nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui durante alguns dias da semana e domingo para declarar o nome de Jesus. Isso é ser igreja. Se reunir em um lugar preparado para que Deus venha se manifestar, para a gente proclamar o nome dEle, para a gente declarar o nome dEle. O louvor já pode subir em nome de Jesus. Permaneça sentado por mais um minuto. Você pode declarar assim comigo? O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Declare assim: Jesus, o teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida. Nada, absolutamente nada, resiste ao nome de Jesus. Por isso, eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava impedindo o meu crescimento, meu desenvolvimento, meu casamento, tudo aquilo que estava travado na minha vida, as minhas finanças, os meus relacionamentos, eu repreendo em nome de Jesus, através da minha vida, o mundo inteiro vai conhecer Jesus, o Filho de Davi, porque Jesus é cura, é poderoso e é vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: a maneira que você enxerga Jesus muda completamente a sua vida. Levanta do seu lugar e vamos glorificar o nome dEle em nome